Olá, bom dia. Hoje é 18 de outubro e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Eu sou o Felipe Graziano, estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, e com o Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre o voto do ministro Gilmar Mendes, que abriu divergência sobre o tema da transferência de concessões e do controle de concessionárias em julgamento na ADI no STF, a discussão sobre a atualização das bandeiras tarifárias e o PLD, além de uma atualização sobre o caso da nova subida da Serra de Petrópolis, na concessão da BR-040. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcasts para receber as nossas notificações. E vamos começar falando sobre a ADI 2946, é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República há mais de 15 anos e discute a constitucionalidade da transferência do controle da concessionária, né, a transferência das ações da SPE constituída pelos vencedores da licitação e da transferência da própria concessão, foi questionada pela Procuradoria-Geral da República, isso há bastante tempo. Esse julgamento ele não foi iniciado, durante muito tempo ficou paralisado, aguardando ser pautado, e recentemente entrou na pauta, entrou no julgamento virtual, e teve um voto do ministro Dias Toffoli, o relator, apontando a inconstitucionalidade do dispositivo que permitia tanto a transferência do controle das concessionárias, quanto a transferência da própria concessão. O ministro entendeu que apenas o controle da transferência de ações da concessionária seria possível, mas a transferência da concessão em si seria inconstitucional. E estabeleceu, né, no seu voto, um período de 2 anos, dentro do qual o poder concedente de cada uma dessas concessões deveria realizar nova licitação. Né, modulou, em tese, determinando essa relicitação das concessões que tivessem passado por essa transferência da concessão. O voto do relator foi acompanhado na sequência pelo ministro Alexandre de Moraes, e na sequência o ministro Gilmar Mendes havia pedido vista. Nós tivemos oportunidade de comentar esse tema há alguns meses aqui no Infra em Pauta. Depois desse susto, né, porque a gente mencionou na ocasião, diversas concessões em diversos setores tiveram tanto a transferência do controle das concessionárias alterado, quanto a própria transferência da concessão. Um caso talvez mais emblemático seja o da linha 6 do metrô aqui de São Paulo. Né? Foi um caso que causou bastante repercussão. Em função de todo esse impacto que o julgamento teve, que essa proposição dada pelo relator teve, nada menos do que 13 estados se manifestaram conjuntamente pedindo ingresso como amicus curiae, e de forma isolada os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além da ABDIB e da BCR, cada um apresentando lá argumentos pelos quais entendia pela existência da constitucionalidade, né, pela constitucionalidade dessa possibilidade de transferência da concessão, além da transferência do controle da concessionária. Além da repercussão no âmbito do próprio processo, diversos juristas e pessoas envolvidas com infraestrutura se manifestaram, publicaram artigos, e isso gerou um debate bastante grande na comunidade envolvida com infraestrutura. E, recentemente, o ministro Gilmar Mendes disponibilizou o seu voto, abrindo uma divergência. Foi um voto, na minha opinião, muito bem construído. O ministro extrai, a partir da Constituição, o entendimento de que a regra da licitação, porque só rememorando, a tese da inconstitucionalidade é decorrente, né, ela é construída a partir do pressuposto de que a licitação é uma regra, é um dever atribuído constitucionalmente ao administrador, e não poderia uma lei ordinária autorizar a transferência da concessão para um terceiro que não tenha participado da licitação. Esse terceiro figuraria como contratado, né, burlando, portanto, o princípio, a regra da licitação.
O ministro Gilmar Mendes, por outro lado, faz uma construção interpretando e partindo do pressuposto, na verdade, na sua interpretação, que a licitação não é um fim em si mesmo. A licitação é um instrumento, é um meio pelo qual se realizam diversos outros princípios da administração, né, o da eficiência, o da impessoalidade, da moralidade. E a partir dessa perspectiva e constatando que o próprio texto constitucional indica que a legislação ordinária preverá as exceções à regra da licitação, entende que o dispositivo da Lei Geral de Concessões, né, a Lei 8987 de 95, que autoriza essa transferência mediante anuência do poder concedente, não é uma benesse para um terceiro que não participou da licitação, mas é um instrumento de realização de política pública, né? É um instrumento pelo qual o poder público, diante de uma situação A ou B, poderá decidir se autoriza ou não a transferência da concessão. Então, é uma ferramenta que dispõe o poder concedente para assegurar a continuidade e a adequação da prestação de serviços. A partir desse entendimento, ele, né, de forma bastante robusta, contraria o voto do relator e abre a divergência. O processo agora, o julgamento virtual foi retomado e ele está em sessão até o dia 18 de outubro, quando se espera que os demais ministros se posicionem. Então, eu acredito que em breve aqui no Infra em Pauta a gente vai ter uma atualização sobre o tema e uma conclusão. Maurício, estou vendo que você tem uma questão para colocar, por favor, fique à vontade. Eu queria saber, Felipe, se o ministro Gilmar fez alguma análise dos efeitos da sua decisão e da decisão oposta, né, da decisão da qual ele diverge, que é a decisão que consta do voto do ministro Toffoli, né? Falo isso porque, pela lei de introdução às normas de direito brasileiro, pela LINDB, seria preciso que eles considerassem os impactos, né, da sua decisão, inclusive para uma eventual modulação, se eles eventualmente considerassem a norma que permite a transferência de concessões inconstitucional. Ele chegou a fazer alguma consideração nesse sentido? Exato. Essas petições todas dos amicus curiae, em função do momento processual, elas não foram admitidas. Né? O ingresso dessas entidades, dos estados e dessas entidades da sociedade civil, ele não foi admitido, mas o relator aceitou as petições na forma de memorial. E o ministro Gilmar Mendes leva em consideração, principalmente ele cita claramente, né, cita expressamente o caso da linha 6 do metrô de São Paulo, como uma solução diante de um impasse e que um julgamento em sentido contrário traria prejuízos bastante significativos para a execução de um projeto de amplo interesse público. Né? E é uma constatação também, Maurício, a gente percebe que a licitação ela é importante, é uma regra, isso é inquestionável, mas o procedimento em si, esse apego que nós, né, no Brasil, nossa legislação, o formalismo que a 866 traz, não evita os desvios que eventualmente são constatados. Por outro lado, no histórico conhecido e que foi levado ao conhecimento dos ministros, não se tem notícia de fraudes que utilizaram desse mecanismo de transferência da concessão. O histórico, pelo contrário, ele é muito positivo no sentido de que impasses, em virtude de circunstâncias diversas, foram superados mediante a transferência da concessão para alguém que, num determinado contexto, teria melhores condições de levar a cabo o projeto. Isso pesou bastante na decisão e a LINDB, ela permeou, evidentemente, o voto do ministro Gilmar. Sebastião, não sei se você tem algum comentário, porque senão, na sequência, eu passaria a palavra justamente a você para comentar as atualizações sobre a bandeira tarifária, as bandeiras tarifárias e o PLD. Por favor, Sebastião. Bom dia a todos. Falando um pouco agora do setor da energia elétrica, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, junto com a ANEEL e a distribuidora de energia elétrica,
vem discutindo o financiamento do acionamento das usinas térmicas para atender o mercado. Tá? Lembrando que temos passado por um período de seca significativa, o acionamento da geração térmica tem aumentado o custo da geração total do país, e no entendimento das distribuidoras, a atual bandeira tarifária vermelha, que está no patamar 2 e que inclusive acrescida pela escassez hídrica, que hoje está na ordem aí dos R$14,20 por cada 100 megawatt-hora, não será suficiente para arcar as despesas da geração, em especial por conta da alta do preço dos combustíveis em todo o mundo. Lembrando que as bandeiras tarifárias elas se definem periodicamente, a atual vigorará até abril de 2022, e o que se está discutindo é como poderá ser financiado essa diferença entre aquilo que é arrecadado via as bandeiras tarifárias e aquilo que é o custo adicional da geração térmica. Então, se tem essa discussão, há uma pressão para não aumentar ainda mais a conta de energia, mas, bom, há uma questão a ser financiada e discutir os mecanismos para tal. E estas semanas, por conta, em particular a semana passada, por conta das melhoras nas condições de chuvas, começou a se discutir dentro do setor duas questões. Uma, a necessidade da geração térmica nos patamares que está, e outra é a sinalização do PLD, que é o preço de liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. Então, em relação ao despacho da geração térmica, a do próprio ONS tem posicionado de que ele descarta qualquer diminuição imediata do uso da geração térmica, pese às melhoras recentes nas condições de chuva dos últimos dias. E isso tem a ver com que, bom, realmente estamos passando por uma situação de escassez, e que estas melhores condições de chuva ainda precisa ser avaliada em horizonte de lo que é a estação chuvosa do ano, verifica como que se comportará a estação chuvosa, de forma tal a também recuperar os reservatórios que permitam sobrepassar o período seco do próximo ano. Então, na visão do operador do sistema, ainda não estão dadas as condições para retirar a geração térmica de imediato. É necessário verificar como serão as características da estação chuvosa para depois tomar essa decisão da mudança no mix da geração, onde se tem um fator adicional, que é o fenômeno climático da La Niña, que se prevê para este período chuvoso. Então, é de se esperar que ainda a geração térmica continue. Se fiz um grande esforço para inserir e recuperar a geração térmica dentro da matriz energética neste momento de escassez, e ela há de continuar até que as condições climáticas do período de chuva estejam mais definidas. E o que está acontecendo em função desta chuva recente é um descasamento nos preços. Nós temos no setor elétrico o que se chama o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, que é o preço com o qual se fazem as transações de compra ou excedente de energia no curto prazo. O PLD, ele é calculado por um modelo matemático, e esse PLD, ele basicamente é explicado 49%, 50% do valor do PLD é influenciado pelas previsões de novas afluências associadas da situação de previsão de chuvas, e 12% pelas afluências passadas. Então, o que acontece quando você tem um período chuvoso assim no curto prazo? O PLD tende a despencar, ainda que numa situação de reservatórios adversas. Então, o que está acontecendo é que, em virtude da chuva dos últimos dias, a gente tem um PLD lá embaixo e temos geração térmica no alto. Então, há um descasamento entre o que é o custo da geração do sistema como um todo e aquilo que é a sinalização do preço da energia no curto prazo. Então, há quase que um entendimento comum dentro das associações do setor de energia elétrica, de que haverá que refletir enquanto à necessidade de se estabelecer um limite, um piso no preço do PLD,
em momentos como este, onde se tem vivenciado uma escassez hídrica, onde se tem nível de reservatórios muito baixo, mas se tem uma expectativa de chuva no curto prazo. Então, é necessário estabelecer um limite inferior, de forma tal a não criar esse descasamento entre os preços e o custo da geração. Sebastião, na última semana houve uma notícia de que o presidente havia afirmado num discurso sobre a possibilidade de extinção das bandeiras tarifárias no próximo ano. Do ponto de vista regulatório da ANEEL, existe alguma perspectiva nesse sentido? Ou algum fundamento técnico para isso? Bom, as bandeiras tarifárias nós temos no sistema de precificação do sistema elétrico, temos 3 bandeiras, a verde, amarela e vermelha, cada uma delas, a amarela e a vermelha com 2 patamares, e elas estão definidas por regulamentação, ok? E elas dependem das condições da hidrologia e do custo que se terá da geração. Então, há toda uma regulamentação que define como que as bandeiras se calculam, com periodicidade se calculam, com que critério se calcula. Okay? Inclusive, para a mudança das bandeiras, houve recentemente, até foi um tema que discutimos aqui nos eventos de Inframpauta, a necessidade de passar por um processo de consulta pública da ANEEL e tal, para alterar essas bandeiras tarifárias. Então, se mantendo as regras regulatórias e o funcionamento técnico, o setor elétrico não é uma decisão que ela é só do presidente, mas as bandeiras tarifárias têm uma origem técnica, têm uma regulamentação de como se definem. Tá? Então, entendo que não é da extinção da bandeira. Pode ser, eu não sei a notícia como tem circulado e qual foi de fato o discurso do presidente, é um pouco essa contradição nas expectativas que se tem de que, imagina, de que começa a chuva e imediatamente as bandeiras terminam, ok? E, em particular, também até pela sinalização que pode ter dado esse PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, que eu falei há pouco, de que pareceria que está sinalizando que o custo da energia caiu, então já não preciso mais das bandeiras, ok? Então, temos um problema que esse descasamento entre o preço do curto prazo e o custo da geração, que pode estar sinalizando o presidente para qualquer ouvinte uma certa contradição. É como que estou pagando bandeira se o preço do curto prazo está caindo tanto? E a outra questão é que as bandeiras servem para financiar o custo adicional da geração, que você tem que olhar no período de mais longo prazo e não é uma questão de uma semana. Então, entendo que se as condições meteorológicas, as condições de chuvas melhoram, o nível de reservatórios aumenta, as bandeiras, elas, por técnica e por consequência, vão ou diminuir do valor, ou vai passar da bandeira vermelha para amarela ou para verde, ok? Então, se realmente entrando na estação chuvosa, temos o caudal de chuva necessário, a bandeira vai cair para verde e caindo para verde, você não tem custo adicional, ok? Mas isso, a princípio, não é uma decisão do executivo, a forma em que está estabelecida hoje na norma é uma decisão da agência e que está lastreada num estudo técnico. Sebastião, uma pergunta que eu acho que é interessante esclarecer para os nossos ouvintes. Uma vez que a bandeira não reflete propriamente o custo, né, da geração, não está refletindo o custo efetivo da geração de energia por conta de você ter, nesse momento, uma geração térmica, né, relevante para compensar o problema hidrológico que nós temos nesse momento. Quando existe esse descasamento, quer dizer, quando a tarifa ao usuário não cobre, né, o custo real da geração, onde morre no final do dia essa conta? Né? Eu acho que é importante o nosso ouvinte saber, né? Onde morre essa conta? Essa conta é uma conta, né? Se o custo não está efetivamente refletido,
quem paga esse custo que não está efetivamente refletido na conta hoje dos usuários da energia? A compra de energia por parte das distribuidoras tem uma espécie de mecanismo de pass-through. Tá? A compra de energia, as distribuidoras, em tese, não deveriam nem ganhar nem perder com a compra de energia. A energia gerada no mercado competitivo, o valor que resulta de aquele mix de gerações é repassado aos consumidores de forma tal de que o preço de energia reflita as condições de concorrência do meio e longo prazo dado nos leilões de energia. Então, quando você tem esse descasamento entre o custo da geração e aquilo que está incorporado nas bandeiras tarifárias, você vai ter uma conta compensatória no futuro que vai recair sobre os consumidores. Sempre quem termina pagando a conta final é o usuário, não? A não ser que venha existir uma definição do executivo de que haverá um aporte específico, mas sempre até aqui a conta tem sido paga pelo usuário, pois se paga em momentos diferentes, ok? Às vezes tem parcelamento de algumas compensações que tinham que ter ocorrido no passado, não ocorreram e elas foram parceladas. Houve o tema aquele no governo da Dilma, de que houve uma redução do custo de energia, que depois de fato não aconteceu, e está pagando até hoje aqueles custos. Então, no fim do dia, quem terminará pagando a diferença será o consumidor, porque a ideia é que o custo da energia seja recuperado dos próprios consumidores. Pode ser na forma de um preço, pode ser na forma de um encargo, aí se busca os mecanismos. Então, não há previsão de que, até o momento de que se tenha um aporte do Tesouro para financiar essa conta. Então, no fim do dia, será o consumidor. Será no mês próximo ou será daqui a 6 meses, essas vezes é a discussão. Mas eu acho importante isso, porque é sempre o usuário no final do dia que vai pagar, né? Mas quando você não, por algum momento, o preço que é pago da energia não reflete o custo de geração, isso significa que você está acumulando esses valores numa conta, como você falou, compensatória, e isso tem encargos financeiros, né? Alguém vai pagar esses encargos financeiros, em regra, são os usuários, né? É uma espécie, assim, para deixar claro para o nosso ouvinte, é uma espécie de pedalada, né? É uma espécie de pedalada que se faz, que pode, evidentemente, em determinados limites, né, dentro de determinados limites, isso pode ser conveniente para você não ficar também variando, né, a tarifa de energia a cada semana, né, ter algum mecanismo de compensação que você possa acumular para fazer a variação do custo de energia em períodos mais longos, isso faz sentido, mas sempre esses mecanismos, né, têm algum custo financeiro, porque alguém está deixando de ser pago, né, ou alguém está se financiando para cobrir o custo que não está coberto, né? Ali, sempre o setor teve duas preocupações, tá? Uma é a conta que passa para o consumidor e levar em consideração o momento da situação econômica do país para se a conta é possível de se pagar ou não. E a outra questão é, caso houver necessidade de uma pedalada, como você falou, ou a necessidade de adiar o repasse à tarifa de um determinado custo, você tem lá outra preocupação, que é como se financiam as distribuidoras, que são as arrecadadoras de todo o sistema que eles pagam, para que a cadeia de pagamento não fique interrompida, tá? Porque se eu não conseguir repassar imediatamente para o consumidor, mas tenho que honrar com os compromissos, bom, aparece um buraco financeiro. O econômico poderá ser compensado depois por aquela conta compensatória, mas no curto prazo você tem um problema de caixa. E é ali que o setor de energia, nisso sempre tem, não sempre, ao menos nos últimos tempos, tem se articulado bastante bem de criar um mecanismo de financiamento através de entidades financeiras e demais para poder cobrir esse desafio do caixa. Quando tivemos a conta Covid, foi um caso disso, tá?
os repasses ou reajustes não poderiam ser pela situação econômica, isso não seria na íntegra, mas você teria um descasamento no fluxo de caixa, então se criou a conta Covid para buscar o financiamento que permitisse cobrir esse fluxo de caixa. Então, são duas preocupações. Uma, criar os mecanismos de financiamento para assegurar o fluxo de caixa e não interromper a cadeia de pagamentos. A outra é buscar os mecanismos para criar essa conta compensatória, repassar ao consumidor com um custo razoável de aquilo, em um momento em que a isonomia, primeiro, a situação econômica o permite, e a isonomia entre os distintos tipos de consumidores, livres e cativos, seja respeitada. Então, assim, no fundo, só para deixar claro, essa conta, esse descasamento, ele morre no curto prazo no colo das distribuidoras, né? Que tem o desafio de se financiar para poder continuar operando, né? Com esse descasamento. Todos sabemos que isso será compensado, será reequilibrado eventualmente, mas ela, no curto prazo, tem que cobrir a conta da geração, né? Que deveria ser um pass-through, mas se na outra ponta o usuário não está pagando o preço que cobre esse custo, fica um descasamento e ela, a distribuidora, é quem tem que honrar isso no curto prazo, né? Então, acho que é importante deixar isso claro, né? No final do dia, quem fica espremido quando isso acontece é a distribuidora, né? E a ela que deve se destinar o esforço, né? Para que ela possa cumprir esses compromissos e você não tenha, né, um default em cadeia no setor. Isso. E que por isso que sempre há uma preocupação grande, eu acho que é tudo uma articulação, né, já uma ginástica no setor de buscar esses mecanismos de financiamentos para evitar essa quebra na cadeia de pagamentos. Okay? Dado que hoje toda a arrecadação do setor, o custo tanto da distribuição quanto da transmissão e da geração, tudo é feito via distribuidoras e depois repassado. Okay? Então, a conta da bandeira tarifária, ela é uma conta de meio prazo, então você tem meses onde hoje o valor da bandeira está fixo até abril de 22, esse valor você vai ter valores de geração que são diferentes a cada mês. Então, essa é uma espécie de uma conta compensatória. O que se espera é que essa conta, hoje um pouco a preocupação que se tem é que essa conta compensatória, quando ela termine, ainda ficará um déficit, ok? Porque hoje existe a bandeira para ir criando essa conta compensatória. Só que a expectativa é que o preço da geração adicional, pelo fato de ser térmica, pelo fato de ser combustível, o combustível tem aumentado e a geração térmica ela está continuando, dadas as situações hidrológicas passadas, você vai chegar ao fim do período da bandeira, onde poderá haver um déficit. Esse déficit precisará ser equacionado. Obrigado, Sebastião. E, Maurício, passando agora para o próximo tema, sobre a subida da serra, né, as novas atualizações sobre a subida da serra na BR-040, a serra de Petrópolis, Teresópolis, ali a partir do Rio de Janeiro. Você já teve a oportunidade de fazer uma explicação super detalhada. Eu acho que é interessante, eventualmente, você só retomar a partir dali, fazendo alguma referência, mas conta para a gente o que aconteceu de novo. Obrigado, Felipe. O TCU, na última quarta-feira, com voto do ministro relator, que é o ministro Valton Alencar, recomendou ao Congresso Nacional, comissão mista, né, de orçamento do Congresso Nacional, a manutenção da classificação das supostas irregularidades, né, das obras da nova subida da serra como grave e com recomendação de paralisação, né? Na linguagem orçamentária, se chama isso de uma classificação dessa rubrica orçamentária para esta obra como IGP, né? Significa que é uma obra que tem indícios de irregularidades graves e com recomendação de paralisação, né? Então, o TCU fez essa recomendação, o que significa que não haverá
verba para dar continuidade à nova subida da serra. Isso já vem de anos, né? Não é algo novo. Como o Felipe falou, a gente já fez aqui um programa em que a gente passou uns 15 minutos só para fazer o quadro, né, da nova subida da serra, para explicar toda a confusão em torno da nova subida da serra. Por isso, desta vez, eu não vou fazer esse quadro completo e detalhado, senão a gente não conseguiria ficar no nosso tempo. A gente vai colocar na descrição aqui do vídeo o link, né, para o programa número 15 do Info em Pauta, que foi de março deste ano, que trata da nova subida da serra, em que a gente faz todo o histórico, explica todo o caso. Tanto na descrição do vídeo do YouTube, quanto na descrição do áudio do podcast, a gente vai colocar o link para aqueles que queiram entender em mais detalhes a nova subida da serra. Hoje eu só vou mencionar características gerais para o entendimento de quem está nos ouvindo e que não tem interesse assim, em mais detalhes sobre o caso. Aqui é uma concessão antiga, é uma concessão da década de 90, né? O contrato previa o investimento para duplicação da subida da serra, né? Estamos falando da concessão BR-40, tá? Do Rio de Janeiro a Juiz de Fora. Tem um trecho que é ali, aquela trecho de subida da serra, né? Do Rio de Janeiro para Petrópolis, e o contrato previa a possibilidade de duplicação dessa serra. O contrato de concessão, que, se eu não me engano, é de 1995, princípio de 96, final de 95. O contrato previa um mecanismo que era o seguinte: uma verba destinada para implantar essa obra, mas quando o poder público determinasse ao concessionário fazer a obra, ele faria um projeto executivo e, com base nesse projeto executivo, seria feito um reequilíbrio, considerando que a verba que tinha sido definida para esse investimento tinha sido definida com estudos muito preliminares, né? No governo Dilma, ali por volta de 2012, o governo determinou ao concessionário fazer a obra e, naquela época, não se queria nem aumentar a tarifa do usuário, era necessário, de fato, reequilibrar o contrato, né? A verba que estava prevista lá atrás não era suficiente, ninguém queria nem aumentar a tarifa ao usuário, nem estender o prazo do contrato, porque havia avaliação de que esse era um contrato antigo e muito ruim, assim, do ponto de vista da sua estrutura, está muito desatualizado, né, em relação às práticas que estavam vigentes, né, para os novos contratos. Então não havia interesse em estender o prazo do contrato, e por isso, como o governo naquela época do Brasil grande, né, o Brasil se sentindo rico, colocou lá que o reequilíbrio seria preferencialmente por pagamento pelo orçamento público, e, se isso não fosse viável, por extensão de prazo do contrato. Se por qualquer motivo desse default, haveria uma extensão de prazo de contrato. Aí o TCU, na época, parou a obra, considerou que havia uma enorme ilicitude em todo o arranjo, né? Esse arranjo foi feito um 12º aditivo ao contrato da concessão. O nome da concessionária é Concer. Parou a obra, abriu processo contra todos os agentes públicos, considerou que não era viável o reequilíbrio por pagamento em pecúnia, dizia o TCU que, na verdade, isso se consubstanciava, incluir uma obra dentro de uma concessão, uma falta de entendimento, uma falta de compreensão do TCU, do mecanismo de reequilíbrio, porque uma vez que você tenha um desequilíbrio, há uma dívida, né, contratual do poder público com o concessionário. Essa dívida pode ser paga por qualquer meio em direito admitido. E pagar em dinheiro não é melhor ou pior, né, do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, não é melhor ou pior. Do ponto de vista financeiro tem suas diferenças, mas do ponto de vista jurídico não é melhor ou pior do que estender o prazo do contrato, do que aumentar a tarifa. É simplesmente o pagamento
por um desequilíbrio, é uma dívida contratual do poder público com o concessionário. Mas o TCU considerou isso ilícito, considerou, além disso, que havia uma superestimativa de alíquota de IR-CSLL na base de cálculo e também na base de cálculo dos tributos no fluxo de caixa marginal que foi usado para reequilíbrio, que havia um sobrepreço na obra e que os projetos básicos e executivos que foram desenvolvidos pelo concessionário e comentados e modificados pela NTT estavam desatualizados e deficientes, e que tudo isso gerava um dano potencial para o erário de 276 milhões de reais. Né? A moeda de 2012, né? Que era essa decisão TCU foi de 2018, mas os valores eram a moeda de 2012, então 276 milhões de reais de sobrepreço de dano potencial para o erário. A notícia aqui, né, que o TCU manteve a sua posição anterior, manteve essa posição, né, de que há essa irregularidade, de que há esse dano, que, portanto, a obra deve permanecer parada, mas, para mim, isso apenas representa o TCU, digamos assim, reforçando, continuando, dando continuidade, persistindo no seu erro, no seu equívoco. Né? Só para vocês terem ideia, existem informações novas sobre esse contrato que foram produzidas no processo judicial. A Concer, quando o TCU parou essa obra e criou toda essa situação, né, abriu o processo contra os agentes públicos e não deu em nada, não achou nada contra os agentes públicos. Os agentes públicos passaram 3 anos respondendo o processo, né, para nada, né, não conseguiram comprovar nenhuma suspeita de benefício pessoal, não tinha nem essa acusação, né, de benefício pessoal, de corrupção. A acusação era era de que os funcionários tinham cometido erro grave, né, ao incluir uma obra dentro de uma concessão. Novamente, uma completa incompreensão aqui das regras que se aplicam a esse tipo de caso. O contrato venceria em 2021, a concessionária foi ao judiciário, conseguiu uma liminar para continuar operando a concessão até que o poder público resolvesse as suas inadimplências, quer dizer, o judiciário já está reconhecendo que há inadimplência do poder público. Antes disso, a Concer tinha entrado com o processo de produção de prova antecipada para mostrar que ela fez a obra e que o poder público não pagou por essa obra. A perícia perícia de engenharia feita nesse processo de produção de antecipada ficou pronta em março desse ano, né? Foi nessa época que a gente fez um Infra em Pauta explicando em mais detalhes o caso. Essa perícia mostra que, de fato, o poder público só pagou 20% de todo o investimento, toda a obra que a concessionária fez. Então, portanto, o poder público está inadimplente, né? Faria sentido que fosse liberado valores para pagamento do que está inadimplente. E também essa perícia mostrou que não há esse sobrepreço, superestimativa, etc., de 276 milhões de reais que o TCU diz que é o potencial dano ao erário nesse caso. A perícia mostrou, né, usando os mesmos parâmetros de custo que o TCU usa, ela mostrou que o valor efetivo da obra é mais de 30% acima do valor que o TCU acha que é o correto. Então, eu acho que aqui apenas o meu comentário sobre o caso é que o TCU persiste no erro, né? Vai perder nesse processo judicial, né? Já temos a perícia mostrando que ele está equivocado, e ao invés, né, de fazer um processo institucional, né, de rever a sua posição, que é sempre difícil, né? As instituições dificilmente fazem meia-culpa e reverem suas posições, mas ao invés disso, né, de uma ação mais ativa na direção de resolver o problema, porque hoje a obra está parada, uma obra em serra que foi estabilizada, mas que a gente sabe que
requer uma manutenção, ficar parada, né? Ao invés de resolver o problema, persiste na posição que claramente está equivocada e que o processo judicial, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar que está equivocado. Então, é esse o meu comentário. Não sei, Sebastião, Felipe, não sei se vocês querem comentar. Maurício, sobre esse ponto, a gente já teve oportunidade de discutir aqui em algumas ocasiões e de diversas maneiras situações em que o TCU acabou extrapolando a competência que ele tem. E acho que aqui o ponto que a gente precisa levar em conta é que o TCU tem um papel importantíssimo, a Constituição atribui um papel importantíssimo a ele, mas toda vez que ele extrapola esse papel e avança sobre a competência de outras instituições, a insegurança que ele gera é muito maléfica. E acaba gerando um problema que, no final, assim como no caso que o Sebastião comentou do setor elétrico, ou o contribuinte ou o usuário é que vão pagar essa conta. Então, acho que essa reflexão ela é importante. Eu concordo com você que as instituições tendem a não reavaliar suas posições, a abraçar uma posição tomada e levar até as últimas consequências, mas eu acho que tem espaço e é importante que essa reflexão seja feita. Felipe, eu concordo com você e tem uma coisa que eu gostaria que um dia alguém fizesse, que é medir qual é o custo dessa obra ficar parada. Né? Deve ter um custo relevante. Bom, mas hoje a gente já atingiu aqui o nosso limite de tempo. Eu queria agradecer a você que está assistindo o nosso programa, a nossa audiência. Se você gostou desse programa, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações e nós voltamos na semana que vem comentando os principais temas da semana de infraestrutura.